Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Rafinha não veste mais a camisa do São Paulo, né? O jogador não vai renovar. E o Wendel e Oscar está mais perto do São Paulo ou não? Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Estou aqui com dois especialistas em São Paulo e está na hora de trazer as notícias do Tricolor aqui hoje no Gazeta Esportiva. Opa! Zé, vou começar com você, mas Bacete, pelo amor de Deus, você também participa aqui Vamos desse lá, negócio. vamos lá. O que aconteceu com essa história do Rafinha, gente? O futuro dele, não estava certo que ia renovar. O que aconteceu, gente? Pois é, reviravolta danada, né? A gente tinha até comentado aqui já no Gazeta Esportiva que estava tudo certo para o Rafinha renovar por 3 meses, jogar o Paulistão, que era o que ele queria, e aí depois ele encerraria a carreira no São Paulo. Só que agora uma reviravolta, o Rafinha não renovou com o São Paulo. O São Paulo já até anunciou de forma oficial que o Rafinha não continua para a próxima temporada. O próprio Rafinha, partiu do Rafinha esse desejo, mudou de ideia totalmente. E agora fica aquela dúvida. O Rafinha já está sendo especulado no Curitiba, que é o clube que o revelou para jogar o ano inteiro de 2025, Curitiba aí buscando voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. E aí o Rafinha poderia ir para lá para ser uma peça para ajudar nesse retorno e para jogar de fato a temporada inteira de 2025. O Rafinha, inclusive, está lá na Alemanha, onde ele é ídolo no Bayern, assim como o nosso glorioso Paulo Sérgio aqui. Mas assim, o Rafinha, eu entendo que ele já estava numa descendente ali no São Paulo. Ele estava mais ajudando fora do que dentro do gramado, um líder importante fora do gramado, o cara capitão do título da Copa do Brasil, título inédito. Então eu entendo que assim, perder o Rafinha nesse momento, não é assim também, meu Deus do céu, perdemos um grande jogador, Ele tem uma história fantástica no São Paulo, mas o próprio presidente Júlio Casares já tinha dito em entrevistas que a lateral direita era uma posição carente, quando o Rafinha estava lá. Então assim, vai continuar sendo sem o Rafinha. Com o Rafinha, sem o Rafinha. Então, assim, o Rafinha agora vai seguir a carreira dele, entendo que ele vai jogar mais 2025 para depois se aposentar. E agora o São Paulo, mais do que nunca, precisa contratar um lateral, Bacete. É desesperador agora a situação. Totalmente. Eu concordo com você. O Rafinha, dentro de campo, vinha agregando muito pouco. É um jogador que não tem mais aquele gás para ir para o ataque, voltar para marcar. Muitas lesões. Muitas vezes não passava no meio campo. Então, ele comprometia diretamente o desempenho do São Paulo, porque o São Paulo ficava refém daquilo que o Rafinha pode entregar. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? O Rafinha tem que entregar aquilo que o São Paulo precisa e não estava mais acontecendo isso. De toda forma, eu acho que ainda assim o Rafinha vinha sendo muito importante para o São Paulo, para o ambiente, para o vestiário, pelo fato de ele ser um exemplo para os jogadores mais jovens, e hoje cerca de 40% do elenco do time é formado por atletas vindos de Cotia. E eu até acho que o São Paulo deveria pensar com muito carinho na possibilidade do Rafinha vir a ser uma espécie de diretor, de gerente de futebol, porque ele faz essa ponte entre diretoria e jogadores muito bem. Mas chegou a ser especulado? Não, chegou a ser especulado, mas por enquanto o Rafinha não tem esses planos, até porque ele pretende seguir jogando em 2025. Muito provavelmente no Coritiba, que é o clube que revelou ele e tudo mais. Ele sempre manifestou esse desejo de encerrar a carreira oficialmente no Coritiba e depois fazer um jogo de despedida pelo Bayern de Munique, onde ele é ídolo. Então eu acho que a curto prazo é difícil que ele já venha se transformar num diretor, num gerente, num coordenador, mas pensando mais pra frente, até com o fato de o Rafinha ser São Paulino, gostar muito do clube, conhecer todos e ter conquistado lá dentro um título inédito que é a Copa do Brasil, eu acho que ele poderia, assim, ajudar o São Paulo de uma outra forma mais pra frente, fora de campo, exercendo uma função de diretor mesmo. Quem sabe? Vamos aguardar. Isso é algo que vinha sendo cogitado pela diretoria, mas ainda não há conversas concretas para que isso um dia possa acontecer. E o Rafinha também, não sei se ele tem interesse, porque ele já manifestou o desejo de virar treinador, auxiliar, trabalhar com o Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo hoje. Então, ele está chegando numa reta que existem várias possibilidades para o pós-carreira. Vamos ver qual que ele vai escolher. E assim, com 39 anos, lateral, é complicado, né? Muito. Até uma hora que começa a pesar mesmo, e assim, é normal do corpo humano, gente. Pelo amor de Deus, o cara tem quase 40 anos, não dá pra ele ficar indo e voltando. E então aquela coisa, né, Zé? Deixe o futebol antes que o futebol te deixe. Exatamente. Pra acabar em alta ali, daquele Exato. jeito.
Bora falar agora sobre o São Paulo, que aprovou nessa semana a sua previsão orçamentária para 2025. E o tricolor projeta uma receita, um superávit de 45 milhões de reais. Importante dizer que essa aprovação aconteceu com dificuldade. Foram 163 votos a favor, mas 42 votos contrários. Não é muito comum que por uma previsão orçamentária exista tanta rejeição. Tricolor que vai, a partir do ano que vem, passar a ter um rígido controle das finanças. Isso porque o São Paulo se acertou com o FIDIC, um fundo que vai captar 240 milhões e faz uma série de exigências, entre elas de que o São Paulo sempre seja superavitário. Além disso, o Tricolor não vai poder gastar mais do que 350 milhões de reais ao longo da temporada com o departamento de futebol. A previsão orçamentária do São Paulo indica uma receita de 859 milhões para a próxima temporada, com 815 milhões de gastos, incluindo futebol e outras despesas, além de pagamentos de dívidas. Muito bem, Arnaldo. A gente vai falar agora, vamos para o multiverso. Tá lá o Palmeiras contratando o Andreas Pereira, Paulinho, não sei o quê. Vem mais um, pensar no Super Mundial. Euros. Tal. Euros e tudo mais. Vamos abrir aspas para Luiz Zubeldia. Ele disse que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Fala, Zubeldia. Estou convencido que será este ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer, não, está colocando muita pressão. Estou convencido. Agora temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou de novo convencido que se formos dando passos fortes de que podemos ganhar a Libertadores, ou vamos seguir insistindo. E a maneira é ingressar ano após ano. Esse é um dos trechos da entrevista que o Zubeldia, Arnaldo, deu ao Globo Esporte. Ele já tinha ido no Bola da Vez da ESPN. Para quem é São Paulino, até para quem não é São Paulino, recomendo, porque é muito legal, ele fala muita coisa. Um cara que tem um discurso e umas ideias, para mim, pelo menos, me pareceu bem interessante. Ele podia vir aqui, inclusive. Fala. Poderia. Entendimento de jogador, de momento, é muito grande. Eu acho que é muito interessante. É muito profundo que ele fala em alguns assuntos, é impressionante. Quando ele fala, vai ganhar a Libertadores, parece um delírio, considerando que o Palmeiras está montando uma mega seleção, o Flamengo é super forte, o Botafogo, o Corinthians, não sei o quê, e o São Paulo, pelo contrário, não vai contratar um alfinete, não um alfinete lateral do Corinthians, um alfinete mesmo, nessa janela. Mas ele tem um ponto que é... Ele tem um ponto não, um ponto que eu imagino que ele pensa. O São Paulo quase foi para a semifinal. E jogando... E foi uma ótima Libertadores esse ano do São Paulo com esses caras aí. Eu acho que a entrevista mostra, como o Vessone falou, uma compreensão completa do que é o futebol brasileiro hoje e especificamente do que é o São Paulo. A questão da Libertadores, ele sabe, não por trabalhar no São Paulo, por trabalhar na América do Sul, a Libertadores é um torneio sui generis, é uma Copa. E se você pegar bem, o Botafogo, desta vez, ele contrariou a regra. Normalmente não é o time mais forte que ganha a Libertadores, nem o favorito. É um torneio diferente. Mais consistente, muitas vezes. O Fluminense foi campeão da Libertadores pela primeira vez há pouco tempo, né? O Palmeiras, quando não era favorito, ganhou do Flamengo e foi campeão da Libertadores. O que ele fala no final é aquilo, Tironi. Primeiro, o São Paulo tem um envolvimento... O São Paulo costuma disputar a Libertadores a vera com o time que for, né? Tinha chegado à semifinal com aquele time do Paton Balsa, que talvez tenha sido o time mais fraco da história do São Paulo. Depende do envolvimento, do preparo da situação. Se o chaveamento dá uma ajudada. Chaveamentos claro. pode ajudar, sorteio, cabeça de chave vai ser o São Paulo, ver como é que vai... Enfim... O que a gente sabe que vai acontecer é que o São Paulo vai se concentrar na Libertadores de novo esse ano. Mas a frase final dele é: a melhor forma de voltar a ganhar é disputando ano a ano. É aquilo que a gente fala sempre. O São Paulo vai repetir a disputa da Libertadores depois. Massini falou ontem aqui, quantos Libertadores disputou nos últimos 10 anos? Aqui, acolá. Foi assim com o São Paulo para ele ser campeão da Libertadores lá atrás, foi assim com o Corinthians também. É o mesmo discurso do André Sanches, né, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Falava mesmo, né? Vai ter que disputar. E foi assim quando o Palmeiras voltou a competir e ganhar a Libertadores. O modo é você... Agora, esse é o Zubeldia. É a única coisa que, para mim, embora alguns torcedores desconfiem, teve o momento das maritacas, é a única coisa positiva do São Paulo para o início da temporada de 2025. Tem um treinador
que já conhece o clube, que não vai começar do zero. Porque começar do zero, sem mercado, é difícil. E o que o torcedor do São Paulo vê, e o Zubeldia não é bobo ver também, é que só no mercado paulista, o São Paulo já está muito atrás dos outros. Né? Nós estamos acabando de falar do Palmeiras, a janela que o Corinthians fez, a janela que o Bragantino fará, estou falando só em campeonato paulista, já está fazendo. E o São Paulo nessa coisa do plano lá, do FIDIC, não, cortar 1,5 milhão da folha de pagamento. Então, o São Paulo é uma incógnita para 2025. E ele vai depender muito, sobretudo no começo da temporada, do trabalho do técnico. De tirar, como ele fez em boa parte de 2024, tirar mais de menos. Né? O time do São Paulo não será melhor, o que eu falo. O time do São Paulo de 2025, que vai começar a temporada, não será melhor que o de 2024. Você falou, os caras aí, conseguiu com os caras aí não estarão mais. Vários deles. O Rafinha não vai ficar, pode se aposentar. O Wellington Rato, o presidente do Vitória, vai falar, pode ir para o Vitória. O São Paulo será pior, em termos de elenco. E o torcedor tem que saber disso. O técnico já sacou isso. E nessa entrevista ele não pulou fora do barco quando o São Paulo mudou. Ele chegou ao São Paulo e fala isso na entrevista, era o time do Rames Rodrigues e do Lucas. Tinha acabado de fazer essa janela. Agora é o time do Jamal Lewis e do Santilongo. E que vai reduzir ainda mais a folha de pagamento. Mas ele não pulou fora. Essa é uma notícia positiva. Talvez outro treinador, pode ser até brasileiro, tivesse pulado fora. Porque as perspectivas, todo mundo investindo, sobretudo os rivais, e o São Paulo, nada. Né? Essa é a minha ponderação. Imagino que, pelo menos nos ajustes do elenco, nessa redução da folha tal, espero, né, que ele esteja sendo consultado ponto a ponto. Sobretudo em relação às saídas, né? Porque a entrada até agora, mas vai sair o fulano, vai sair o fulano. Isso é importante. Tivesse o São Paulo trocado o técnico agora, sem conhecer o elenco para fazer essa reformulação, ia ser uma aventura às cegas. Né? E só o Arnaldo citou participações seguidas. O Palmeiras em 25 está indo para a sua 10ª Libertadores seguida, é recorde da história do futebol brasileiro. Nessa coisa de estar sempre disputando, 10 seguidas é muita coisa. No futebol brasileiro, que é tão disputado, eu só achei ele bastante corajoso. Porque se você pega como o Arnaldo costuma esmiuçar, explicar bem todo esse cenário de São Paulo que vocês falam, e aí vem o treinador e fala isso, no passado, dependendo do time forte, iam chamar de soberbo, soberano, que olha lá o São Paulo lá tal. Nessa hora, como a gente sabe que o cenário não é esse de time tão forte, com tanto elenco, me pareceu uma coisa muito corajosa. Eu não achei soberbo, eu achei coragem da parte dele acreditar dessa maneira no São Paulo, vivendo tudo isso que está vivendo fora de campo, com mais notícias ruins do que boas em termos de elenco e tudo mais. Agora, Massa, talvez seja um passo um pouco grande achar que pode ganhar a Libertadores no ano que vem. O que você acha? Eu acho que é possível. Mas é possível porque tudo é possível? Não. Acho que é possível. Acho que a Libertadores deste ano mostrou que é possível, sim. Não? Acho que o cenário do ano que vem não é mais Por que cruel. mais? Não. O Palmeiras vai estar mais forte. Só tem um mais forte. O Flamengo é o mesmo, Botafogo, pelo visto, mais fraco. Até agora não sabemos. E tem o Mundial. Né? O que tem? Os mais fortes estarão no Mundial. Que antecede o mata-mata da Libertadores. O fato de você tem uma coisa maior do que a Libertadores para vários times brasileiros no ano que vem, que é esse Mundial. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o lateral direito Rafinha, né, não vai renovar com o São Paulo. O jogador deve ir para o Coritiba, né, galera? Em mais um ano de contrato, depois se aposentar. Eu falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o São Paulo, eu não renovaria com o Luiz Gustavo e com o Rafinha. O Luiz Gustavo principalmente, né, já que o São Paulo vai ter a volta do Pablo Maia no ano que vem, o Alisson retornou, né, tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, o Lisieiro que também, né, que pode renovar. O São Paulo tenta fechar também um pré-contrato com o Thiago Mendes para chegar no meio do ano. Então o São Paulo já tem vários volantes no elenco, né, pessoal? E o Luiz Gustavo tem um alto salário. E na lateral direita, né, o São Paulo tem o Igor Vinícius, tem o Moreira e tinha um Rafinha. Então, na minha opinião, né, o Rafinha, se não renovar, o São Paulo poderia trazer uma aposta, né, pessoal? Ia ficar com 3 laterais direito.
Mas agora o Rafinha não vai ficar, né, pessoal? E o Moreira pode ser emprestado, né, pessoal, para o Porto, para o São Paulo conseguir trazer o Wendel. Então agora o Tricolor vai ficar apenas com um lateral direito, né, o Igor Vinícius. Se essas outras negociações, principalmente com o Moreira, se concretizar, né, para a vinda do Wendel. Então o São Paulo vai ter que ir no mercado, né, galera, atrás de um lateral esquerdo, de um meio-campista, de um lateral direito. Na lateral esquerda, o São Paulo está muito perto, né, de fechar com o Wendel. O Wendel já acertou, né, as bases salarial com o São Paulo. E falta o Porto, né, pessoal? O Porto ficou de responder o São Paulo para ver se libera o jogador com o empréstimo do Moreira. O time português já queria o Moreira nesta temporada, então o São Paulo deve emprestar ele por 18 meses. E no meio-campo, o São Paulo ainda insiste por Oscar, né, galera? O São Paulo entende que o Oscar deve aceitar a proposta do Tricolor. Então, o São Paulo deve fechar aí com o Oscar. Então, na minha opinião, dois grandes reforços, né? Se o São Paulo conseguir contratar. Na lateral esquerda, principalmente, né? Já que o São Paulo não tem lateral, né? Porque o Ayrton saiu. O Jamal Lewis não deve jogar mais pelo São Paulo. E o Patrick não passa muita confiança, né, pessoal? E na minha opinião, o São Paulo poderia trazer até 2 laterais esquerdos, mas o São Paulo está tentando aliviar sua folha de pagamento, então acredito que nesse primeiro momento o São Paulo não deve trazer, né? Deve trazer apenas o Wendel. E para o meio-campo, né, pessoal? Se o Tricolor conseguir fechar com o Oscar, é um ótimo reforço. Até porque o São Paulo praticamente não teve meio-campo, né, pessoal? Nesse fim de temporada, na temporada inteira praticamente. Já que o Ramos Rodrigues não jogou praticamente, e o Lucas, que poderia fazer essa função, o Zubeldia coloca ele pelas pontas, e o Luciano que jogou ali, né, pessoal, mas o Luciano, na minha opinião, foi muito mal ali no meio campo, apesar de ser o artilheiro da equipe no ano, se o Zubeldia mudasse a formação, né, o Luciano poderia jogar ali como segundo atacante, então acredito que ele ia se destacar mais. Na minha opinião, o Luciano pode ser um jogador para compor o elenco, né, pessoal? Um jogador importante que pode entrar no segundo tempo. Mas espero, né, pessoal, que se o São Paulo conseguir fechar com um bom meio-campista, que o Zubeldia não insista com o Luciano no meio-campo, né, galera? O Zubeldia que falou que espera, né? Ele acha que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores no ano que vem. Então, para começar, ele tem que tentar mudar, né, galera? Ele demora muito para mexer, escala mal, na minha opinião. Eu vejo alguns comentaristas falando, né, pessoal, que o São Paulo acertou em manter o Zubeldia para o ano que vem. Vamos ver, né, se ele consegue se destacar, até porque nesse fim de temporada, né, na minha opinião, ele foi muito mal. Então, vamos ver ano que vem, né, até porque o Palmeiras está se reforçando muito. Tem o Flamengo, o Botafogo, né, a SAF do Atlético Mineiro também, do Cruzeiro. Mas vamos ver se o São Paulo consegue manter, né, alguns jogadores importantes no elenco. Como o Arboleda, né, foi especulado no Cruzeiro, e na minha opinião o São Paulo não pode liberar o Arboleda, né, pessoal? Até porque é um jogador muito importante ali na zaga do São Paulo. E o Juan, né, se o São Paulo querer continuar com o Juan ano que vem, tem que investir, né, 20 e poucos milhões de reais. Então, para que, né, pessoal, negociar o Arboleda e tentar comprar o Juan, sendo que é um valor alto, né, pessoal? E o Arboleda do São Paulo apenas paga seu salário. Então, na zaga, o São Paulo está bem servido, né? Já tem o Alan Franco, tem o Arboleda, tem o Sabino, tem o Ferrarese também, né? E conta com o Juan. Então, o São Paulo está bem servido, mas mesmo assim, eu não liberaria, até porque o Juan pode sair no meio do ano. O Nestor também pode deixar o São Paulo para ir para o Bahia. O São Paulo espera, né, receber uma oferta pelo jogador entre 5 a 7 milhões de euros para o São Paulo negociar, né, pessoal? Mas até agora essa oferta não chegou. E algumas saídas devem acontecer, né, pessoal? Como o Jackson Mendes, o Orejuela, o Nicão, né, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, mas não deve renovar o contrato com o São Paulo. O próprio Jamal Lewis, né, que deve passar por cirurgia, também não deve vestir mais a camisa do Tricolor. O Lisieiro também, né, pessoal? O São Paulo está tentando renovar com esse jogador, que na minha opinião não faz muito sentido, até porque o São Paulo já tem muitos volantes, e o Lisieiro é igual o Moreira, né, galera? A gente pouco vê em campo, porque joga alguns jogos, né, e outros fica machucado. E o zagueiro Alan Franco está no aguardo de uma definição do São Paulo para renovar o seu contrato. O vínculo com o jogador vai até o final de 2025 e o Tricolor tem interesse em estender o vínculo do argentino. O empresário do jogador Marcos Vanzini afirmou que o novo contrato depende de uma reunião com o clube para tratar do assunto. Além disso, Vanzini garantiu que não há proposta para o jogador deixar o São Paulo. Então abre aspas aí para ele. Alan tem contrato com o São Paulo. Ainda não conseguimos fazer uma reunião por uma extensão do acordo. Estamos aguardando essa reunião, destacou, né, em entrevista ao portal GE. Alan Franco está no Tricolor desde 2023.
Na última temporada, atuou em 44 partidas, sendo titular em 41 e marcou um gol. E não faz muito sentido, né, pessoal? Na minha opinião, o São Paulo adiar nessas renovações com alguns jogadores importantes, principalmente com o Alan Franco, né, que foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Até porque quando vai para o último ano de contrato, né, pessoal, é mais difícil a renovação. Alguns clubes começam a sondar. É o mesmo que aconteceu com o Hélito, né, galera? Esse ano foi para o último ano de contrato com o São Paulo não conseguiu renovar. Por mais que alguns torcedores sempre criticou o Hélito, né, na minha opinião, ele poderia sim ser um bom reserva, né, para o Wendel. Então, o São Paulo poderia sim tentar renovar com o Hélito antes. Então, espero que o Tricolor consiga, né, renovar com o Alan Franco, até porque é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.